Muito bem, vamos continuar as nossas aulas de regência verbal. Esse tópico importantíssimo para todo e qualquer concurso público. Regência verbal é o ato de fazer perguntas após um verbo. Dependendo da pergunta, você vai ter um significado diferente. Ou seja, dependendo do significado, você vai ter uma pergunta diferente. Por isso que é tão importante esse tópico sobre regência, e nós vamos continuar falando agora sobre o verbo querer. Acompanha comigo. O verbo querer, ele tem duas regências, apenas duas. Uma é o sentido tradicional, o sentido de posse, o sentido de desejar. Esse sentido é bem comum, e o único cuidado que você deve ter com ele é que você não pode usar o pronome lhe, já que ele não tem pergunta com a. Quando o verbo querer está no sentido de posse, no sentido de desejar, a pergunta que você faz é uma pergunta sem a. Você pode fazer a pergunta o quê? Ou você pode também fazer a pergunta quem, sem problema. Você pode querer alguém, não é mesmo? Então, a pergunta para o verbo querer, quando ele estiver no sentido de posse, no sentido de desejar, a pergunta é querer o quê? Ou querer a quem? Ou desculpa, ou querer o quê? Ou querer quem? Não tem a, tá bom? Não tem a quando o verbo querer estiver no sentido de posse ou de desejar. Eu quero o biscoito recheado, todos querem o ingresso, você quer passar um concurso público. Então, repara que a pergunta depois do verbo querer é a pergunta o quê ou a pergunta quem. Vamos colocar aqui, eu quero você. Eu quero você. Não é porque está no sentido de posse, no sentido de desejo. Então, eu quero você. Você quer passar em um concurso. Então, essa é a aplicação mais comum, essa é a aplicação mais normal para o verbo querer, no sentido de posse ou desejo. Não tem preposição a. Então, se você quer fazer assim aquele que você quer se declarar para alguém, dizendo que você quer ter a pessoa para si, que você quer ficar com a pessoa, é melhor você dizer eu te quero do que dizer eu lhe quero. Porque às vezes a pessoa está tímido, e fala eu lhe quero. Errado não está, porque quando você coloca esse lhe, significa que você quer bem a pessoa, que você tem consideração, que você tem afeto pela pessoa. Mas o que você queria dizer é que você queria possuir a pessoa, Então diga eu te quero. Porque com o lhe, nós vamos para o outro sentido do verbo querer, que é o sentido de ter afeto, de ter consideração por alguém. E aí sim a pergunta vai ser com a. A pergunta vai ser com a. Então, você coloca aí a pergunta a quem? Tá bom? Agora sim a pergunta é com a. Aqui é o sentido de ter afeto. Os filhos querem aos pais, nós queremos bem a nossos amigos, Eu quero a você, por que não? Eu quero a você. Quando eu digo eu quero a você, quer dizer que eu estimo você, eu quero bem você, tenho consideração por você. Então, repara que existem as duas frases, olha aqui, Eu quero você é uma frase certa, eu quero a você é uma frase certa. O que acontece é que muda o significado. Quando eu digo eu quero você, eu estou desejando, eu quero possuir você, eu quero você. Agora, quando eu digo eu quero a você, significa que eu quero bem, que eu estimo você, que eu tenho consideração por você. Então, repara que uma simples preposição muda todo o sentido do verbo, ok? Então, para a gente terminar, para a gente fechar, basta você saber que é possível, então, as duas possibilidades. Eu quero você, eu quero a você. Não se engane, não deixe uma questão de prova pegadinha aí atrapalhar a sua vida, tá bom? E, para a gente terminar, tem uma frase muito legal
que alguém perguntou para um poeta chamado Latino Coelho, e perguntaram assim: na sua idade, o que a mulher representa para o senhor? E aí ele respondeu: a mulher, quero-a e quero-lhe. Quero-a e quero-lhe. Olha que bacana, né? Quero-a e quero-lhe. Por que ele disse quero-a? Ele disse quero-a dizendo assim: quero ela, ou seja, desejo, quero possuir, e quero a ela. Quero a ela. Então repara, né, que inteligentemente ele colocou quero-a, porque desejo, quero ficar com ela, quero possuir essa mulher, e quero, ele tem todo o respeito, consideração e afeto. Beleza? Essa é a regência do verbo querer. Não caia mais em cilada de concurso, saiba que existem esses dois significados. No sentido de posse, no sentido de desejo, não tem preposição a, não pode ter lhe. No sentido de ter afeto, de ter consideração, aí sim tem a preposição a e você pode colocar o lhe. É isso aí. Não se esqueça de clicar aí no curtir do vídeo. O que é que custa, né? Basta que você clique aí no curtir. Não se esqueça de comentar. Pode fazer qualquer comentário aí, qualquer pergunta, não é? Um incentivo ou até mesmo uma crítica. Fique à vontade, mas faça um comentário aí no vídeo, que também conta muito ponto, não é mesmo? E o principal, divulgue para que mais e mais pessoas possam se inscrever nesse canal e a gente tenha aí mais informações de português chegando a mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima. Valeu mesmo. Tchau.